sou o Beto, sou diretor executivo da Taboa, estou acompanhado de Simone e Dani, né, da área institucional, de comunicação e monitoramento. E essa história começou com a Ana, né? Em que a gente fez um planejamento para, né, concorrer ao edital do ACT, que foi muito especial, foi um momento que a gente valorizou muito. A gente teve uma cultura de planejamento, uma organização que tem 10 anos, mas a gente nunca tinha mergulhado no planejamento com esse detalhe do institucional. Então, o planejamento com mais forças para as áreas fim e com menos forças para as áreas meio, né? Então, isso já foi uma grande contribuição para a gente acabou fazendo um diagnóstico dos desafios, né? Equipe sobrecarregada, vulnerabilidade em relação a financiadores, desequilíbrio de recursos entre as áreas da Taboa e processos pouco estruturados de monitoramento, avaliação e comunicação e aprendizagem. Então, a gente partiu desse diagnóstico e elencamos 5 frentes de atuação para desenvolvimento institucional. A primeira foi diversificar fontes de recursos. A segunda era monitorar, aprender e comunicar. A terceira, cuidar. A quarta, projetar-se. E a quinta, governança e engajar. Então, a gente desenhou ações para todos esses campos e decidimos priorizar o recurso do IACP, os 2 primeiros, diversificar fontes, monitorar, aprender e comunicar. E a gente veio de um diagnóstico, né, em 2019, um pouco antes desse processo, a gente passou por uma avaliação externa de resultados, de impacto. E a avaliação foi muito boa, mas apontou 2 pontos de fragilidade, que era a comunicação e monitoramento. Então a gente aproveitou, né, e investiu nessas áreas. Então vou apresentar para vocês o que a gente fez no primeiro eixo, que é diversificar fontes. A gente decidiu investir também em uma diversidade de estratégias de mobilização de recursos. A gente fez um redesenho da equipe, contratamos um profissional especializado em captação, que nos ajudou a realizar alguns processos. Ela desenhou um fundo de desenvolvimento comunitário, a gente conseguiu rodar esse fundo, e a estratégia de voluntariado. Também investimos em editais, né? A gente tinha participado de muitos editais, mas estava difícil de virar um edital e é bastante esforço, né? Então a gente decidiu priorizar menos editais e botar mais energia nesses editais. E a gente acabou conseguindo tirar o primeiro lugar no edital do BNDES em 2022 para ampliar nosso programa de crédito e assistência técnica. O recurso chegou esse ano, 2 anos depois, mas basicamente vai ser muito importante para a instituição praticamente dobrar de tamanho. A gente investiu na maior presença em espaços de articulação e incidência. E também iniciamos, somos co-criadores da Aliança Territorial, que é uma aliança de organizações de base territorial, que é uma estratégia de aprendizagem mútua, tem muito investimento de desenvolvimento institucional dentro da aliança, que a gente aprendemos com os outros, e também de mobilização de recursos juntos. Então, alguns aprendizados, né? Aqui do lado tem os recursos mobilizados, né? Que a gente saiu lá de 700 mil e hoje estamos com 7 milhões. Então, deu uma crescida a instituição, cresceu em pessoas também, né? A gente saiu de 3 pessoas para 40. E isso tudo demanda uma série de outros esforços que a gente vai tocar nesse assunto, né? Então, alguns aprendizados. Não há receita, a melhor forma de fazer dentro do contexto de cada organização. A gente tinha uma história de que a gente precisava ter uma pessoa exclusiva de captação de recursos, que isso era uma solução para todos os problemas, e a verdade é que não funcionou. A gente trabalha a captação de recursos de maneira colegiada, né? O diretor tem um papel de fazer muitos contatos, mas a equipe ajuda a elaborar propostas, fortalecer indicadores, os próprios gerentes também. Então a gente desenhou um modelo diferente para a captação do que a gente imaginava inicialmente. A gente investiu bastante em desenhos inspiradores e inovadores. O que é isso? A gente desenhou 2 projetos
Um que foi esse que virou com o BNDES, é o projeto de crédito, né? E agora o projeto de restauração. E são projetos que demoraram 1 ano e meio, 2 anos para ficarem prontos. Então, diferente de vários projetos que a gente sempre escreve, 2, 3 meses está pronto, a gente demorou muito tempo. Mas, quando eles viraram, eles realmente transformaram a nossa capacidade de atrair novos investimentos. Então, a gente tem achado que essa é uma boa estratégia, né? Ir mais devagar para ir mais longe. Construindo oportunidades a partir das expertises. Então, a gente vem trabalhando com uma concepção de trabalhar com cadeias produtivas. A gente trabalha na agricultura familiar, no contexto para vocês, mas enfim. Trabalhamos no fortalecimento de comunidades, principalmente assentamentos, né? E a gente vem trabalhando com algumas cadeias produtivas, de mel, cacau, jussara e agora a cadeia da restauração, que tem sido um jeito de mobilizar uma série de atores para conseguir implementar uma estratégia maior. Então, são estratégias que a gente implementa sempre em parceria com empresas, com organizações sociais, e isso tem sido um modelo interessante de crescimento. E a gente tem mobilizado recursos para além dos financeiros, que são esses recursos de aprendizagem, de troca, de intercâmbio, com outras organizações nacionais e internacionais, participando de redes. Então, eu sou a Dani, eu vou falar da área de monitoramento. O que a gente fez nessa área? Primeiro, definiu o Sojo, a pessoa, o papel como ponto focal, porque eu tinha um outro papel na organização, aí foi definido, né, como ponto focal. Aí, em 2022, meados, a gente teve, eu estou tendo até hoje a mentoria de uma pessoa que isso é um grande apoio, a mentoria doada também do Instituto, e isso tem sido muito bom ter uma pessoa para orientar, para trocar, para conversar, para chorar. Esse apoio é muito bom. A gente também teve uma consultoria para atualizar nossa teoria da mudança. A gente já tinha ela, mas a gente fez uma revisão e construiu 70 indicadores, que hoje a gente está assim, implantando eles aos pouquinhos. O refinamento dos indicadores, ele já apoiou ao longo desse tempo, né? Então, com o apoio do Instituto, a gente ganhou uns voluntários na área de TI, então hoje essa área tem também pessoas de TI junto com a gente, porque vou falar daqui a pouco. E aí, pode passar assim, a gente vou falar aqui do estudo sistema, muito parecido com a rede da Maré, né? A gente já, no nosso grupo de afinidades já tinha trocado bastante, só que acho que a gente está uns passinhos atrás de vocês, mas a gente também está construindo um sistema próprio, customizado, com essa equipe de TI, onde a gente tem um banco de dados básico e a gente tem aplicativos que vão para imputar os dados nessa base. Então, por exemplo, a gente desenvolveu um aplicativo, a gente trabalha, como o Beto falou, na área rural, montando internet. Então, a gente já achou um aplicativo que chama Povo, que funciona offline, desenvolveu e hoje os técnicos lá já no campo já respondem e depois, quando chega na internet, então vai para o nosso banco de dados automático. Isso já foi desenvolvido e a gente ainda não terminou de importar as áreas que estão importando para essa base de dados, mas o legal de falar aqui é que, como acho que todos aqui devem ter passado por isso, quando a ONG começou com 3 pessoas, que normalmente as ONGs fazem? Planilha daqui, planilha daqui. Então, quando a gente começou a montar isso, a gente falou, a gente precisa ter uma base num lugar só, porque não estava mais dando para cruzar dados, né? Então, esse sistema é baseado
das pessoas mesmo, né? E tem sido muito legal de poder, de repente, ver todo mundo da Taboa e começar a conseguir puxar dados que antes a gente não conseguia como todo. Isso, aí os aprendizados. Então, essas ferramentas, né, como falei, que a gente vai desenhando conforme a necessidade. A gente também teve um perrenguinho aí, num aplicativo que a gente escolheu, está dando uns passinhos para trás e está mudando de aplicativo. Mas aí isso faz parte, né? A gente vai montar um painel também. E a gente já tem uns dashboards muito legais, mas ainda falta fazer vários. Eu sei da felicidade da Bianca, o dia que eu tiver então, igual a você falou, do lado de alegria também, a gente já tem na parte do crédito, mas a gente ainda precisa caminhar nisso aí. Isso, e a cultura do registro, eu acho que isso a gente avançou bastante. Vocês sabem que na ponta, quem está na ponta quer fazer. Mas a gente precisa registrar, senão a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não consegue avaliar, a gente não consegue refletir. Então, eu acho que isso a gente avançou muito, a equipe está, assim, foi um trabalho que eu venho fazendo também com a equipe, da importância, né, toda a equipe institucional, e eu ali mais no bracinho da galera para poder aprender a registrar, para ter essa cultura. E essa pergunta, né? Por que e para que medir, que a gente até no nosso grupo de afinidades também se fez. E a gente está se fazendo isso o tempo todo e tentando sempre enxugar. A gente tem uma máxima lá que menos é mais, que também é isso, quando a gente quer sempre muitos dados, né? Quem trabalha com dados, a gente sempre quer muita coisa, mas tem que saber o que medir, para quê. E essa questão do olhar das histórias, né? Das experiências, que aí já vou linkando aqui com a comunicação, que a gente procura muito também colher as histórias mesmo, né, das pessoas e ter nas narrativas. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, mas então eu passo para a Simone, porque depois eu falo, porque eu esqueci. Bom, vocês viram que a gente levou a sério a tarefa de sistematizar os aprendizados, né? E acho que isso também é um resultado da parceria com o ISP, né? A gente, de fato, tem tentado ampliar e aprofundar os mergulhos mesmo de autorreflexão. É difícil, é um exercício, mas, de fato, a gente tem conseguido fazer um movimento maior. E aí, para essa apresentação, a gente também tentou focar um pouco nisso. Eu acho que tem uma coisa da comunicação, e eu não vou me deter aqui, mas a Taboa já comunicava, já fazia comunicação, mas Beto, como mostrou aqui, né, a instituição passou por um processo de avaliação externa que identificou que um dos pontos frágeis ali era a comunicação, né? Então, a gente resolveu olhar para esse lugar aí da comunicação, mas olhar para esse lugar da comunicação dentro do todo da organização. E daí eu acho que decorre um dos principais aprendizados e resultados que ainda estão em construção. É importante que se diga isso, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Assim, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de tempo de construção. Então, assim, não tem nada dado, a gente ainda está construindo, reconstruindo, desconstruindo, construindo de novo. Mas uma das coisas importantes que a gente percebeu logo no diagnóstico de comunicação é que a gente precisava olhar para a comunicação de uma maneira mais sistêmica e a gente precisava, na verdade, primeiro trabalhar internamente a compreensão sobre a comunicação, do que a gente estava falando, o processo de comunicação, não só o produto de comunicação, e a gente entendeu que a gente teria ali 3 frentes estratégicas de comunicação, que uma seria justamente o processo de fortalecimento institucional, né, apoiar esse processo. A gente tem uma frente também que a gente vem implementando, que é a de gestão do conhecimento para desenvolvimento local e para incidência, né? Então, a gente identificou que tinha um grande volume de saberes e fazeres sendo praticados ali no dia a dia, mas que a gente sequer conseguia registrar. Às vezes, a gente nem conseguia identificar que aquilo era um saber fazer.
né? Então, assim, esse processo também da gente começar a incorporar com a equipe assim, a ideia de que comunicação também é isso, a gente conseguir registrar o que a gente está fazendo, registrar também o que as comunidades estão fazendo, e compartilhando isso, disseminando isso, também tem sido um processo bem importante para a gente, também na perspectiva de que era importante investir na comunicação para incidência nas agendas com as quais a gente trabalha. A gente começou tão aqui em ritmo que a gente não falou muito, mas nós somos uma organização de fortalecimento comunitário a partir da facilitação do acesso a conhecimentos e a recursos financeiros para que as comunidades realizem seus potenciais. Então, a gente faz isso a partir de Serra Grande, que é um distrito dentro do município de Uruçuca, no sul da Bahia, né? E a gente tem ampliado essa atuação a partir desse lugar, desse território. Em 2023, foram 23 municípios alcançados com as ações, então a gente tem um trabalho ali dentro desse território de Serra Grande, em torno, que é um território com uma forte cultura, tradição, gente, um território que está sendo atravessado também por um processo de gentrificação, né, em curso, e a gente atua nas comunidades rurais, em assentamentos e projetos de assentamentos de reforma agrária. Então, a gente também tem trabalhado, e é sempre um desafio em a reflexão permanente, como construir uma comunicação a partir de uma organização de base territorial que nós somos, né? Então, assim, a nossa agenda é o território, a nossa agenda é o fortalecimento comunitário, que é atravessado por várias outras agendas, né, que convivem, que estão ali o tempo inteiro. Então, assim, como é que a gente consegue construindo narrativas que deem conta também disso, né? E também uma perspectiva de comunicação como direito. A ideia é que a gente possa ir aprofundando isso. Então, assim, o direito à informação de qualidade sobre o próprio território, o direito a contar a sua própria história. Então, a gente tem avançado também na perspectiva de trabalhar o fortalecimento de capacidades locais de comunicação nas comunidades, né, nos territórios, apoiando esses processos. E eu acho que esses são os principais pontos. A gente avançou na construção, né, de diretrizes, de processos, de produtos, mas eu acho realmente que o principal ganho tem sido a possibilidade da gente construir coletivamente, dentro da organização e em diálogo com as comunidades com as quais a gente trabalha, o que é comunicação e que comunicação que a gente quer fazer junto. Então, esse tem sido realmente o principal resultado em construção, assim. E aí, claro, para terminar, mais alguns aprendizados. Eu vou passar aqui para a Beto. Vamos falar junto. Bom, o primeiro a Dani já falou, né? Que é o nosso lema do menos é mais. A gente precisava aprender a priorizar. Então, a gente tem progressivamente conseguido fazer isso, né? Mas é uma luta constante, né? Desglamorizar. Desculpa. TDAH. Essa é difícil. Mas olha, isso é cultura, isso tem que ser geral na instituição, né? Então a gente passou a valorizar quem consegue tirar férias, né? Quem consegue fazer um banco de horas e sair num feriado, né? Então tem uma celebração, né, desse cuidar, né, que tem sido uma forma. Você quer trazer algum, Simone? Não, eu acho que é isso. Esse também é um dos principais ganhos desse processo, né? Porque, assim, e eu acho que essa é uma realidade compartilhada por muitos de vocês, né? E, por favor, encerrar. Eu já estou encerrando, mas que é um perfil muito característico das equipes em terceiro setor, que é o seu comprometimento pessoal e político, né, com as causas de trabalho. E, claro, isso é incrível, mas o que acontece? A gente tem um certo desafio de conseguir equilibrar as coisas e não deixar que o trabalho, por exemplo, colonize toda a vida, né? Então, assim, essa é uma reflexão que a gente tem feito muito internamente, né, e de como é que a gente pode ir construindo esses espaços. E vou falar ali no último, não sei se para a gente ir terminando, as contribuições do IACP para o campo, né? A gente tem observado no próprio campo, primeiro, esse olhar, né, de promover um desenvolvimento institucional de dentro para fora, né? A partir da realidade da organização. Então, isso está ecoando no campo, né?
e a gente incide no ecossistema, né? E a gente tem observado novos apoiadores interessados em investir nesse campo, né? Então, isso é muito bom para o campo todo, né? Parabéns para o IACP também, que está incidindo.